Olá, queridos, que Deus abençoe de forma especial e maravilhosa. Estamos de volta, graças ao nosso bom Deus, sempre buscando a cada dia trazer uma mensagem de motivação, de despertamento, para que nós possamos assim sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem proporcionado aos seus filhos. Isso é maravilhoso, a gente está sempre nessa descoberta, porque nós, na verdade, nós precisamos a cada dia sermos auxiliados pelo nosso Senhor. E quanta gente se desperta a buscar essa condução, isso traz para nós um despertar, como também um balizar para a nossa vida. Isso só fortalece a nossa vida, como também essas bases, esses fundamentos. Olha o que estava acontecendo na Palestina nos dias de João Batista. Uma nova proposta de vida estava surgindo entre os judeus daqueles dias. E João Batista ele tinha uma proposta de salvação, de libertação para aquele povo. Mateus capítulo de número 3, nós vamos observar aqui no versículo 1, essas referências você encontra em Marcos capítulo 1 ao 8, em Lucas capítulo 3, verso 9 ao 15 e 17. Você também encontra em João capítulo 19, verso 28. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepara o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pele de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. É importante que nós vamos observar a Palestina daqueles dias era um ambiente onde havia uma escassez de perdão, de amor, de graça, de misericórdia. Havia muitas religiões e muitas escolas naqueles dias. Se você bem observar, havia a escola Hillel, Shammai, havia muitos segmentos naqueles dias, grupos religiosos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos. Então, havia um número muito grande, tanto de escolas como de grupos religiosos. E nenhum desses grupos, eles traziam uma mensagem que realmente aquelas pessoas elas estavam precisando. Mensagens que mudariam a vida daquelas pessoas. Pelo contrário, a religião ela impõe um fardo tão pesado sobre as pessoas, um jugo tão pesado, que as pessoas não suportam carregar. Então esse é o cuidado que nós devemos ter para que nós não venhamos colocar jugo sobre as pessoas e isso torna um fardo tão pesado que elas não suportarão. É por isso que a Bíblia vai nos mostrar que nesses dias que João Batista começou a pregar na região ali da Judéia, ele desceu ao Jordão e
As pessoas, observe claramente o cenário. As pessoas, elas saíram da cidade. Elas saíram de Jerusalém. E elas desciam para o Jordão. Se tivessem uma boa mensagem, seria o contrário. As pessoas sairiam da região do Jordão e iriam para Jerusalém, se tivesse mensagem de transformação, de mudança e de arrependimento, mas pelo contrário, só tinha lá ritos, regras, dogmas, um fardo que as pessoas já não suportavam mais. Então João aparece gritando no deserto e pregando o arrependimento. Então as pessoas desciam ao Jordão, elas ouviam a mensagem de João Batista. E ao mesmo tempo que João ia pregando, aquelas pessoas iam ouvindo a mensagem. Era como se a mensagem de João Batista, ela entrasse como uma flecha no coração daquelas pessoas. Quando João diz que ele era uma voz que clamava no deserto, olha só o que diz aqui o texto. A mensagem de João Batista, ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Quando João convida as pessoas ao arrependimento, ele está trazendo uma proposta diferente para aquelas pessoas mudarem as suas vidas, mudarem as suas atitudes, deixar aquilo que impossibilita delas se aproximarem de Deus. E o que as pessoas mais queriam, o que elas mais desejavam, o que elas mais buscavam, era justamente esse encontro delas para com Deus. O que é que leva as pessoas, muitas das pessoas, seguirem caminhos tortuosos? É a necessidades que elas têm de uma mudança. Então a gente sempre vai procurar saciar essa necessidade em alguma coisa que não tem cura. Por que nós vemos muitas pessoas hoje em vícios? Por que nós vemos muitas pessoas hoje sendo dominadas por substâncias proibidas? Pessoas que têm desejo, pessoas que choram. Eu, como pastor, eu tenho visto pessoas chorando. Eu quero mudar de vida, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. E boa parte dessas pessoas, elas são pessoas que foram feridas ao longo da caminhada. As pessoas nos dias de João Batista, elas estavam nessa mesma situação. Então a mensagem de João dizendo: olha, arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus, o reino dos céus. Então levaria aquelas pessoas elas recebiam a mensagem e elas decidiam: eu estou disposta a mudar de vida. Eu quero sentir, presenciar, experimentar dessa nova proposta. Eu quero experimentar desse reino que está perto. E quem é o reino de Deus que estava perto? Jesus já estava entre eles. O próprio Jesus declarou, diz: o reino de Deus está entre vós. Jesus trouxe o reino até nós. Porque o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma nova proposta de vida estava acontecendo. João Batista ainda não era o caminho, mas ele era o precursor de Jesus Cristo. Ele mesmo declarou. Então João está dizendo: olha, mudem de vida, mudem o foco. Deus, ele quer mudar a realidade da vida de vocês. Ele quer trazer para vocês uma nova expectativa, uma vida de gozo, de paz, de alegria. Uma vida onde o próprio Deus vai preencher
o vazio do coração. Ele vai trazer um alento para a alma de vocês. Ele vai trazer um consolo, conforto. Ele vai trazer algo que tem uma abrangência grandiosa e que muda por completo a vida de uma pessoa. Que perdão. Ele vai perdoar os pecados de vocês. Porque nos dias de João, o que mais havia era ritos, dogmas, festas, sacrifícios de animais. E a Bíblia diz que tudo isso era para cobrir o pecado. João Batista anuncia Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, uma nova proposta de vida está surgindo na Palestina. E ali, as pessoas sedentas, elas descem ao Jordão e elas se batizavam. O batismo era uma declaração: estou mudando de vida, estou deixando a minha vida velha passada, eu já não quero mais viver dessa forma, eu estou abrindo mão de qualquer tipo de impureza ou de frustração, eu estou disposto a recomeçar, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente. Quando ela se batizava, o batismo de João era para o arrependimento. Qual era o ponto que denunciava que alguém estava arrependido? Era o batismo. João diz: olha, eu batizo com água, mas está vindo alguém que é mais poderoso do que eu. Com a pá que tem na mão, ele separará o trigo da palha, colocará o trigo no celeiro e lançará a palha no fogo que nunca se apagará. Aquilo que não presta, aquilo que é impuro, aquilo que não serve, aquilo que é perecível, aquilo que é descartável, vai ser lançado fora. O trigo vai ser colocado no celeiro. Sabe? Traz uma proposta de vida para as pessoas. Queridos, o que nós estamos precisando nos dias de hoje é de uma mensagem que traz cura, é de uma mensagem que nos liberta, é de uma proposta de evangelho que leva-nos a nascer de novo. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17, portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A mensagem do evangelho é boas novas de salvação. Então, essa é a mensagem que precisa ser transmitida nos dias de hoje. Mensagem que traz mudança, transformação, arrependimento, um novo estilo de vida. Você desejar ser diferente, você buscar em Deus uma referência, um bálsamo para a sua alma, porque quantas pessoas estão feridas, estão desoladas, estão sem rumo, sem direção, não sabe mais em quem acredita, porque é tanta proposta que se faz e nada muda. Então essa é a mensagem que vai nos levar a mudar de vida. Primeiro, arrepender-nos dos nossos pecados, tomar uma posição para mudar de vida. Segundo lugar, o reino de Deus está entre vós, está perto. Jesus quer mudar a nossa vida por inteiro. Jesus quer transformar a nossa realidade. Ele quer transformar o luto em júbilo. Ele quer transformar uma vida fracassada em uma vida de graça, de prosperidade e de vitória. Ele quer nos tirar da onde nós estamos, mudar a nossa condição. Porque quando ele diz que ele quer perdoar os vossos pecados, ele quer mudar a condição de vocês. Mudar a nossa condição de escravo para livre, de pecadores para pecadores remidos. De pessoas que não tinham expectativa de vida, agora eu posso sonhar. Eu posso acreditar que a decisão que eu tomei agora é uma decisão que me leva a Deus, que me leva a me aproximar dele e de provar o quanto que é maravilhoso experimentar algo grandioso de Deus. João Batista ele traz algo para os ouvintes da Palestina. E o mais interessante de tudo isso, gente, que não eram pessoas da corte. Ali eram as pessoas que eram desprezadas pela corte,
Pessoas que queriam assistir um culto numa sinagoga e elas eram impossibilitadas de entrar. Porque quem estava lá se achava melhor do que eles. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver como nos dias de João Batista. Os templos luxuosos, pessoas com suas roupas de grife, com seus carros novos, desprezando os mais humildes. E Jesus, ele diz, deixe vir a mim. Jesus foi para a casa dos humildes. Jesus foi reprovado pelos cidadãos daqueles dias porque comia e bebia com pecadores. Quando ele diz assim, Jesus come e bebe com pecadores, ele está dizendo, Jesus está comendo e bebendo com as pessoas mais desprezíveis da comunidade. Gente, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, não pode desprezar ninguém, nem estar julgando as pessoas por classe social, por credo, por raça, ou por cor, ou por uma decisão. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho inclusivo. Não é um Evangelho que exclui, mas é o Evangelho de inclusão. Porque todas as pessoas que experimentam o Evangelho, eles mudam de vida. A pessoa está em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer pessoa que tenha um contato com o Evangelho genuíno, bíblico e verdadeiro, essa pessoa muda de vida. Ela muda as suas atitudes, ela muda o seu comportamento, ela tem um novo estilo de vida, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho proporciona isso nas pessoas. Então é isso que nós devemos fazer, arrepender-nos, porque o reino de Deus, como João Batista disse aqui, está perto. A respeito de João, o profeta Isaías, ele tinha escrito o seguinte, alguém está gritando no deserto. Olha só, João Batista não foi aceito no templo. João Batista era filho do sumo sacerdote Zacarias. João Batista era para ser uma pessoa que tinha uma alta posição no templo. Mas só para você entender o que eu estou falando, que tem uma semelhança com os dias atuais. Ele não foi aceito no templo. Jesus, o próprio Deus, tirou João Batista e levou para o deserto. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você é comprometido com uma mensagem do Evangelho, com a mensagem bíblica, você não precisa de um mega templo para pregar. Você precisa de uma mensagem que muda as vidas das pessoas. Porque não tem homens importantes. O importante é Deus na vida do homem. Não existe grandes pregadores. Existem grandes mensagens em vasos de barro. A gente precisa achar que a gente é grande em alguma coisa que a gente não é. Quem é grande é Deus. Quem é importante é Deus. Nós somos meros instrumentos e Deus vai nos usar aonde Ele quiser. Seja no deserto, gritando como João Batista gritou. Seja no Rio Jordão, debaixo de um pé de manga, aonde quer que seja. Se você tiver a mensagem que Cristo mandou você pregar, Ele vai conduzir as pessoas até lá. Que Deus ele possa abençoar você. Fique com essa reflexão. Porque nós estamos vivendo uma inversão de valores. As pessoas construindo megatemplos para manter as pessoas dentro, mas se não tiver uma boa mensagem, elas não ficarão.
elas vão aonde há uma mensagem que possa mudar as suas vidas. E a mensagem do Evangelho é essa que pode mudar a vida das pessoas. Transforma o choro em júbilo. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. A tristeza não vai permanecer aonde Deus está. Esse é o sentido. A tristeza ela não vai ficar dançando. Quando a palavra de Deus diz que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria, porque a tristeza ela não vai permanecer aonde tem a alegria do Senhor. Esse salto é caindo fora, porque no seu coração está cheio de alegria. Não tem lugar para tristeza, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê muita graça e que você possa estar meditando nessa palavra a cada dia. Se inscreva nesse canal, deixa aí o seu joinha, o seu comentário e eu estarei orando por você para que Deus esteja realizando e satisfazendo o desejo do seu coração.